Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Hoje vamos apresentar um panorama histórico da África e alguns dos seus principais reinos. Assim, nessa aula vamos falar sobre a grandiosidade da África, sua construção de narrativas históricas e apresentar alguns dos seus principais reinos. É isso aí. Então, vamos à aula? Começo te apresentando que a África é um continente com ampla diversidade étnica, cultural, linguística e é o berço da humanidade, de onde surgiu uma das maiores civilizações humanas que nós conhecemos, que é a civilização egípcia. Ou seja, o resto do mundo deveria mesmo se sentir pequeno diante de tanta, mas tanta grandiosidade africana. É importante salientar que este continente, de modo geral, concentrou e ainda concentra uma enorme riqueza e foi alvo por séculos de intensa exploração dos europeus. A respeito da diversidade da África, para se ter uma ideia, somente a Núbia tinha uma língua escrita. Abaixo do deserto do Saara, as primeiras escritas vieram através da dominação islâmica ao comércio do Saara no século VII e VIII. No século XV, temos a expansão do domínio cristão português na região e a implantação de fontes escritas usadas na logística das feitorias. Deste modo, podemos perceber o quanto a narrativa histórica da região estava pautada na visão europeia e islâmica, sendo difíceis a construção de uma narrativa própria da região sem nenhuma influência dessas culturas. Quanto à linguagem, existiria uma língua originária, o Banto, chamado também de Proto-Banto. Assim, ao serem analisadas as línguas e as palavras usadas na região, é possível distinguir sinais de encontro com outros povos. O mesmo ocorre com a cerâmica e artesanato. E essas fontes são fundamentais para analisar a interferência cultural estrangeira em uma população não escrita. Veja que a história está sempre em diálogo com outros campos do conhecimento, como a linguística e a arqueologia e a antropologia. Diante da complexidade de apresentar uma narrativa de povos sem escrita, se faz de fundamental necessidade uma análise mais ampla e multidisciplinar, para que possamos, ao longo de anos de pesquisa, chegarmos a algumas breves conclusões sobre a história da África antes das invasões. E olha que ainda temos gente que diz que a história vem da lembrança e que, portanto, não é ciência. Mas esses nem vão assistir esses vídeos. Quando não temos fontes materiais para analisar o passado, lançamos mão da chamada história oral, ou seja, da transcrição de histórias contadas pelos próprios povos. E é claro que a história oral tem seus limites, e eu sei que você está pensando naquela velha brincadeira do telefone sem fio e de como nela a narrativa é alterada diante da percepção de cada ouvinte à expressão de cada locutor. Mas eu queria te lembrar que estamos aqui apresentando a história da África e não do Brasil atual. Sendo assim, entenda que existem significativas diferenças entre a sua brincadeira de escola e a narrativa africana. Voltando ao assunto da história oral, devemos ressaltar que a palavra tinha um caráter sagrado nas sociedades africanas. Ela estava associada ao divino. Quando você consegue entender a importância da fala para essas sociedades, fica mais fácil entender que havia uma atenção maior à narrativa desses povos. Diante desse contexto, vamos apresentar uma divisão simples, mas com o objetivo de ser didática, no sentido de esclarecer a explicação. Havia basicamente sociedades que tinham um poder mais organizado e funções de exercício de poder mais hierarquizadas, e também havia sociedades menos organizadas, sem um poder claramente hierarquizado.
Veja que, de modo geral, nas sociedades menos hierarquizadas, a tradição oral ficava destinada aos mais velhos. Assim, as histórias eram narradas sem o maior rigor de detalhes, e nessas sociedades percebemos maiores variações e dificuldades de acesso à cultura e à história. Por outro lado, nas sociedades com maior consolidação do poder hierárquico, temos como elo fundamental da tradição oral os griots. Meninos que, desde a tenra idade, eram preparados para decorarem e reproduzirem fielmente as histórias oficiais dos reinos da savana. Os griots tinham uma função social imprescindível para o exercício de poder, uma vez que eles atuavam como verdadeiros legitimadores do grupo no comando da sociedade. A historiografia da África, durante muito tempo, foi construída sob o olhar dos europeus e islâmicos, que, de certa forma, ensinaram a escrita. Porém, somente em meados do século XX, com melhores condições educacionais em nível superior nas universidades da África, que podemos ter acesso ao novo olhar. Assim, lá atrás, na década de 1960, surgiram com força uma historiografia com uma visão afrocêntrica da narrativa da humanidade, um destaque para os historiadores Joseph Kinzerbo de Burkina Faso e Cheikh Anta Diop do Senegal. Mas foi somente nas décadas de 1980 e 1990 que cerca de 350 estudiosos, coordenados por um comitê de 39 especialistas, 2/3 dele africano, publicaram, sob o patrocínio da Unesco, a coleção História Geral da África, em 8 volumes de quase 10.000 páginas. Este livro está disponível gratuitamente e em português pela Unesco. Eu vou deixar aqui o link do site onde você pode baixar esse livro para quem tiver interesse. A partir do século 7 e 8 d.C., inicia-se o contato através das rotas comerciais dos islâmicos na África subsaariana. Assim, podemos apresentar algumas sociedades com grandes estruturas hierárquicas que são abordadas como sendo reinos. Veja que essa classificação tem por base o conceito de reinos abordados por Vacina, no capítulo 7 do volume 1 de História Geral da África. Desta forma, vou destacar alguns reinos como sendo assim um pontapé inicial para chamar a sua atenção para novos estudos no futuro. Na região da curva do Níger, temos o Reino do Mali, com seu grande poder militar e controle comercial nas rotas do ouro, com o Oriente. Olha, ele apresentava um modelo de administração flexível em torno dos chefes locais que exerciam o poder. Já os reinos de Songhai, o maior em território, com destaque para a cidade de Tombuctu, foi alvo de intensa produção cultural. Lá também observamos uma forte disputa entre islâmicos e religiões tradicionais, no que tange ao controle da fé. Já na África subsaariana, nosso destaque aqui fica para o Grande Zimbábue, por sua destacada arquitetura com as suntuosas construções de pedra sem argamassa e redes de comércios internacionais que chegavam até a China. No Reino do Congo, vemos um poder centralizado nas mãos do Mali-Congo, que, a partir de fortes ligações políticas com os portugueses, se tornou um dos maiores comerciantes de escravos com os portugueses, o que influenciou diretamente a construção nacional do Brasil. Mas isso é uma outra história, porque eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você estar assistindo esse vídeo até o final. Até a próxima aí, valeu!